Porque eu acho que a vida é para ser vivida, a vida é tão bonita. E claro que eu tenho dificuldades, claro que eu tenho problemas, claro que eu tenho essas coisas todas que todas as pessoas têm. E às vezes as pessoas olham para mim, nomeadamente para as minhas redes sociais ou o que for, pá, tu tens uma vida impecável. Vamos lá ver, eu tenho uma vida impecável porque primeiro porque luto para a ter. E depois a sorte dá muito trabalho, como todos sabemos, não é? E eu, é a minha maneira de ser. Eu sou uma pessoa muito positiva no sentido em que tudo bem, acontecem problemas, pá, mas valoriza aquilo que tens, valoriza aquilo que realmente está à tua frente. E portanto, se eu tiver uma grande garrafa de vinho para abrir, porque é que eu hei de abrir amanhã se posso passar numa passadeira e levar com um carro em cima? E porque é que não hei de abrir hoje? E portanto, aquela já ninguém me tira. Portanto, a minha postura de vida sempre foi um bocadinho essa. E efetivamente as coisas más acontecem. Bolas, nos últimos 5 anos morreu a minha ex-cunhada de cancro de mama, morreu uma amiga minha de cancro de mama, a minha mãe teve um cancro no pâncreas. Assim a vida é difícil, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas vamos ser positivos, estamos cá, estamos com saúde, felizmente, e portanto bora lá viver a vida, que é o mais bonito que temos. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde lhe trago semanalmente histórias inspiradoras de líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast O Céu é o Limite, desta vez num dia especial, o meu. Pela primeira vez em 4 temporadas deste podcast, tenho um episódio no meu dia de aniversário e decidi assinalá-lo de forma diferente. Hoje recebo na cadeira do líder não um convidado, mas 4 mulheres fantásticas que me inspiram pelo seu percurso, pela forma de estar na vida e pelas escolhas que fizeram ao longo do caminho. 4 líderes a quem tenho o privilégio de poder chamar amigas. Ana Margarida Paiva, diretora executiva da Simpa Urb, Ruth Ferreira Alves, diretora da Unidade de Negócio de Iluminação do Grupo SIM, Catarina Ruas, que tomou a decisão de abdicar de um percurso de carreira para se tornar CEO da sua própria família, e Ana Valério, diretora de operações de um grupo de 8 farmácias integrada no Grupo Holland. Bem-vindas, meninas, e obrigada por aceitarem este desafio. Obrigada. Há pessoas que passam pela nossa vida e seguem, e há outras que ficam e transformam. Pessoas que nos inspiram, que nos desafiam e que muitas vezes, sem sequer perceberem, nos ajudam a definir e construir o nosso próprio caminho. Este é um episódio especial. Faço 49 anos, celebro-os não fazendo um balanço de conquistas ou metas alcançadas, mas olhando para uma das maiores riquezas que fui reunindo ao longo da vida, algumas das pessoas que encontrei pelo caminho. Ao longo da minha vida e da minha carreira tive a sorte de me cruzar com mulheres extraordinárias, mulheres com percursos diferentes, que enfrentaram desafios difíceis, fizeram escolhas, arriscaram mudar de rumo, lideraram equipas, enfrentaram dúvidas e desafios, caíram, recomeçaram sem nunca deixar de crescer. Para celebrar esta última voltinha ao sol antes dos 50 anos, trago a estúdio 4 mulheres que muito admiro, não porque os seus percursos sejam perfeitos ou lineares, muito longe disso, mas precisamente porque são feitos de escolhas, de decisões, de mudanças, de riscos, de dúvidas, de coragem, erro, aprendizagem e muita capacidade de reinvenção. Neste episódio falaremos de carreiras, de liderança, de gestão, mas também de afetos e de empoderamento. Falaremos dos momentos em que é preciso avançar sem ter todas as respostas, da coragem para mudar quando seria mais fácil ficar, da responsabilidade de liderar pessoas em contextos desafiantes e de tudo aquilo que se aprende sobre os outros e sobre nós próprias em momentos de dificuldade e desafio. Mas este episódio é também sobre algo em que acredito muito. Aos 49, sei que muito do que somos é também resultado daqueles que caminham lado a lado connosco. E sei, sobretudo, a energia que se cria quando temos mulheres a apoiar outras mulheres, a alavancar o seu caminho, a dar-lhes voz, a fazer acreditar mesmo quando a dúvida se instala e a celebrar genuinamente
as suas conquistas. Por isso não consigo imaginar uma forma mais bonita de celebrar este aniversário do que esta, rodeada de amigas inspiradoras com percursos diferentes, numa conversa sobre escolhas, coragem, liderança, amizade e sobre o poder transformador das pessoas que encontramos e escolhemos manter ao longo da vida. Porque aos 49, talvez uma das maiores conquistas seja precisamente esta: olhar em redor e perceber a sorte que tenho em quem tenho comigo. Durante muito tempo, muitas decisões foram tomadas sempre pelos mesmos, nas empresas, na liderança, até na forma como se pensou a segurança. Hoje sabemos que quando as decisões incluem mais perspectivas, os resultados são mais completos, mais justos, mais inteligentes, mais eficazes. Na Volvo Cars, pensamos da mesma forma quando falamos de segurança, porque segurança não é uma média, é sobre pessoas diferentes. Foi por isso que criámos a iniciativa EVA, Equal Vehicles for All. Durante décadas, muitos testes de segurança automóvel foram feitos com base em corpos masculinos. Mas essa realidade finalmente mudou. Porque quando quem desenha a tecnologia vê o mundo como ele é, as soluções tornam-se mais seguras. Os automóveis também. Para mais pessoas. Volvo Cars. For Life. Ana, começo por ti, a Margarida. A Margarida é licenciada em Engenharia de Sistemas Decisionais, é mestra em Gestão e depois de ter construído um percurso de carreira na área da consultoria, tomou a decisão arriscada de vender a sua própria consultora e de se lançar a pé juntos, mas sempre com estilo, numa área muito improvável, o setor da construção. Hoje é a diretora executiva da Simplewood, uma empresa de betão pronto, lidera num universo predominantemente masculino e merece toda a minha admiração por, entre muitas outras coisas bonitas que tem, como ser uma mulher corajosa, resiliente e uma amiga atenta e dedicada, muito cuidadora dos seus, cumprir com equilíbrio e elegância a proeza de andar numa pedreira com saltos de 10 centímetros, como se calçasse um belo par de ténis. Margarida, quero começar pelo princípio, antes da consultoria, do betão, das pedreiras. Quem era a Ana Margarida que cresceu em Castelo Branco? Ana Margarida, antes disso queria agradecer aqui o convite, não é? Acho que é gratificante para já conhecermos como conhecemos, não é? Numa fase já mais avançada da vida, mas criarmos aqui laços de amizade e hoje estarmos aqui a partilhar estas experiências com tantas mulheres, com tanta garra e tanta força que têm na vida. Muito obrigada pelo convite. Obrigada eu, é um gosto ter-te. Bem, eu venho de Castelo Branco com 17 anos para a faculdade. Em Castelo Branco havia poucas faculdades e eu quis vir para Lisboa. A minha irmã já tinha vindo um ano mais cedo, eu vim para Lisboa e queria fazer informática, queria fazer engenharia de informática. Mas depois a nota que veio era uma nota um pouco mais elevada e então fui para uma particular, porque na altura as médias subiram imenso, eu queria ir para o Esqueté e no ano anterior eu tinha 10, ou seja, no ano anterior as médias eram 10 valores abaixo, aquele ano subiram e eu tinha aqueles valores, mas no ano subiram e eu não tive, fiquei tipo a 2 décimas e bastante triste, mas entretanto candidatei-me à particular e então fui parar a engenharia de informática, a engenharia de sistemas decisionais. Eu queria informática, ainda fui lá ter uma conversa com o reitor e tudo, e ele disse que não, que eu estava no curso certo, não fosse para a informática. Ainda bem, eu na altura não gostei, fiquei um bocado chateada, mas ainda bem, porque é uma informática de gestão. Entrei na faculdade só nerds, só rapazes, etc. E eu pensei, ai meu Deus, onde é que eu me vim meter? Fui para casa, tive do género, que horror, onde é que eu me fui meter? Mas pronto, está a decorrer bem, não há de ser nada. E fui com uma amiga, com a minha irmã e com uma amiga que foi para letras, e então eram só mulheres na Faculdade de Letras. E então aí fomos começando, ela só vinha a queixar-se tanta mulher junto e vinha-me a queixar tanto homem do inverso, não é? E queixava-me do inverso. Mas pronto, mas foi bastante interessante. Eu também gosto mais de trabalhar, ou seja, quer a estudar, quer a trabalhar, eu gosto mais de trabalhar com homens do que com mulheres. As mulheres são mais complicadas. As mulheres são muito complicadas. Eu gosto de trabalhar, de avançar, de andar para a frente. E os anos de faculdade assim foram passando. E éramos tipo 1 ou 2 alunas novas. Sim. E depois tínhamos mais uma repetente, por isso aquilo foram passando os 5 anos. E acabei a licenciatura nos 5 anos. Fui fazer um estágio no Instituto de Informática do Ministério das Finanças. Não acabei o estágio. Quer dizer, eu fiz ali o estágio para fazer depois a tese, mas entretanto no meio daquilo encontrei uma empresa de consultoria que achou que estava mal emprego ali a fazer aquilo, mas eu disse que tinha que fazer
Entretanto, ainda descobri com quem estava a fazer o estágio era familiar do meu pai, tipo, já primos não sei do que achámos engraçado, e eu disse, não, eu comprometi-me a fazer, é para fazer, não posso agora deixar e não fazer, né? Porque foi através da faculdade e etc. Então estava a fazer os dois ao mesmo tempo, então ia trabalhar para a consultoria durante o dia, fizeram ali tipo um encontro de horários para conseguir. De horários, e depois a partir do meio da tarde ou do fim da tarde ia para o instituto ali para Alfragide para acabar o trabalho que tinha para acabar, e depois ia de lá às tantas da noite. Pronto, mas foi giro, comecei a trabalhar, fui para o Deutsche Bank a fazer consultoria, uma salinha amarela, que eu dizia que às tantas já estava amarela eu, de estar ali trancada, mas foi bastante interessante. Olha, quando vens para Lisboa, essa decisão de vir para Lisboa estudar, foi uma escolha mais movida por ambição, por vontade de ganhar mundo, necessidade de alargar horizontes além de Castelo Branco? O que é que te fez decidir? Tínhamos família cá, e também, como a minha irmã já tinha vindo, também foi, os meus pais também sempre incentivaram, quer o meu pai, quer a minha mãe, sempre incentivaram a creche, não é? O relacionamento com os meus pais sempre foi muito bom, e sempre foi tipo, avança, não é? Sempre, dar asas. Sim, sempre avança, consegues e vai para a frente. Grande parte da tua carreira foi precisamente passada na consultoria. Sim, de consultora para consultora. Sim. O que é que a consultoria te ensinou sobre negócios, sobre pessoas e sobre ti própria? Olha, muito desafiante, porque cada vez que a gente entra num cliente, num setor, numa atividade, foram dentro de vários setores, banca, seguros, telcos, indústria, o negócio é diferente, as pessoas são diferentes, as áreas de negócio com que trabalhei eram diferentes. E toda a gente costuma dizer que um ano na consultoria equivale a 7 cá fora, não é? Por isso nós 30 anos na consultoria equivalem a não sei quantos cá fora. E é muito giro porque conhece muitas pessoas, conhece muitos mercados, conhecemos muitos setores e acabamos por conhecer muitos mercados, ficamos com uma abrangência muito grande. E acho que aí, e depois conhecemos muitas pessoas, muito estilo de comportamentos, de atitudes. Liderança também diferente? Lideranças diferentes, começamos a perceber para que lado é que as coisas funcionam melhor, comportamentos, atitudes, estilos de pessoas, e de que forma é que as coisas começam a funcionar melhor. Daí depois também ter feito alguns workshops, alguns cursos e etc, também de mais comportamentais, porque se falarmos de uma maneira e não falarmos de outra, o sucesso é outro, não é? E eu tenho uma preocupação. No outro dia até um parceiro nosso disse, você devia dar uma boa comercial. E eu disse, pois, eu tinha a direção comercial. Porque eu gosto muito. Por acaso lançaram-me também, quando estava na consultoria, lançaram-me o desafio comercial, que também tenho no meu percurso, pois acabei por ficar com uma direção comercial quando abrimos a nossa consultora, porque eu preocupo-me um bocadinho se a outra pessoa do outro lado entendeu o que eu estou a dizer. Eu preocupo muito com o que o próximo pensa, ou que se o próximo conseguiu entender aquilo que eu estou a explicar. Porque senão não vamos a lado nenhum, não é? E se a pessoa entender, consegue fazer. Se não entender, não consegue fazer. Um bom líder tem que falar várias linguagens. Tem. E tem que entender se os outros perceberam. Porque se eu peço para fazer e se a pessoa diz sim, está bem, e no outro dia não faz, não entendeu. Por isso eu deixo. Ou seja, o problema pode não estar no outro, a quem pedes e que não executa, mas pode estar até em quem dá o comando, não é? Na comunicação. Eu estou a comunicar de uma forma que ele nem sequer me percebe, não é? Eu, mesmo com os meus consultores, quando tinha, ou seja, eu passei de consultora para gestora de projeto, depois para a direção comercial, e depois abrimos. A tua própria empresa, como uma sócia, não foi a tua própria consultora? Sim, com uma colega da consultoria, e abrimos a Passio Consulting, que ainda está no mercado. E aí também havia essa preocupação, ou seja, depois aí eu tive a parte comercial, mas havia essa preocupação do próprio cliente, de explicar bem ao cliente o que é que ele tinha. Até havia um cliente que me dizia, eu sei que vocês não fazem isto, mas eu sei que vais-me arranjar a pessoa para conseguirmos fazer este trabalho. Eu disse, eu não faço, não é? Mas já sabes que pode não sair tão bem. Está bem, mas eu sei que vocês vão conseguir, e conseguimos. Pronto, é o acreditar que realmente que vamos tentar fazer o melhor. Pronto, e essa era a nossa preocupação sempre. Depois, no desafio que foi o meu sogro... E antes disso, deixa-me só perguntar-te uma coisa. O que é que te leva, na altura, falaste desse passo, a determinada altura, já depois de muitos anos na consultoria, de criares a tua própria consultora com uma colega que já trabalhava contigo. O que é que te levou a criares a tua própria consultora? Porque tinhas feito um percurso em empresas de renome, passaste por uma nova base, passaste por N outras empresas da área de consultoria de topo.
e de repente queres-te lançar no teu próprio projeto. O que é que dita essa decisão, Margarida, na altura? Olha, fiz o mestrado e no mestrado há sempre aquela coisa de empreendedorismo, não é? Também com o desafio de uma amiga minha. Falávamos aqui um bocadinho também de mulheres que na nossa vida são referência. Também uma amiga minha, a Teresa Noronha, que também um dia chega ao pé de mim e diz: tal se fôssemos fazer o mestrado? E eu: mestrado? Mas agora, já estou farta de estudar, já estou farta de trabalhar, não tenho tempo para mim, ainda vamos meter no mestrado. Saímos sempre às tantas, né? Na consultoria saímos sempre fora de horas. E ela: sim, vamos fazer o mestrado, fazermos as duas é mais fácil do que fazer uma sozinha. Então está bem, pronto, ok. E depois de umas férias disse: ok, está bem, pronto, então olha, vou fazer o mestrado contigo. Lá vamos as duas fazer o mestrado. E no mestrado há muito impulsionar do empreendedorismo. E tu achaste que se fazia sentido naquela altura? E naquela altura depois também na empresa também surgiram ali alguns temas e algumas dificuldades e alguns temas e com outra amiga, colega, acabámos por isso, abríssemos a empresa. E nós, bem, abrirmos a empresa, que tal, não é? Abrimos a empresa de duas mulheres em tecnologias de informação, etc. Que tal? Vamos experimentar. E experimentámos. E correu bem. Há alguns anos, foi em anos de crise, não é? Mas correu bem. Foi um passo arriscado nessa altura, lançar uma consultora. Foi um passo arriscado e no final do mês nós sempre pensámos, não é só os colaboradores, é a família, não é? Não temos só colaboradores, temos não sei quantas famílias para alimentar. Nós, às vezes fala-se em empregamos 30 pessoas, mas no fundo não são 30 pessoas, são 60 pessoas e mais crianças e mais família que tem que entrar nessa equação. Isso assusta um bocadinho, não é? Apesar de nós pensar, está bem, temos não sei quantos clientes, temos não sei o que, está bem, mas algum cliente pode dar uma dor de barriga. Isso. E nessa altura de crise foi particularmente complicado para muitas empresas, não é? Porque havia imensos atrasos em pagamentos, em cumprimentos financeiros e a pressão foi muita sobre quem geria. Tivemos se calhar um bocadinho de sorte, trabalhámos com banca e seguros e indústria, e principalmente banca e seguros garantiam alguma estabilidade, não é? A tempo e horas, apesar de mas pronto, foram desafiante. Foi desafiante. Margarida, decides a determinada altura vender esta empresa no momento de viragem da tua vida. Foi mais difícil criar a empresa ou decidir vendê-la? Isto porque eu acho que emocionalmente, para um empreendedor, para alguém que cria um projeto de raiz e que depois o faz crescer, lhe dá as bases no fundo para que se torne forte e para que vingue no mercado, a decisão de sair é uma decisão que muitas vezes não vem sem dor. Sim, foi dura, foi bastante dura, não foi nada fácil, porque construir e depois deixar não foi fácil, levou o seu tempo, foi complicado, mas houve algumas decisões que vieram mais ao de cima, alguns assuntos mais pessoais, mais delicados que também tiveram que ser ditaram tratados. Essa decisão. Sentiste nessa altura, Margarida, que estavas a libertar-te para uma nova fase da tua vida? Sim, senti que tinha outras responsabilidades, que tinha que pensar mais sobre elas do que só eu e a carreira, que até ali tinha sido muito eu e a carreira, porque era sozinha, não é? Não tinha filhos, apesar de, pronto, quando temos filhos começamos a pensar de uma outra forma, não é? Quando temos marido ou quando temos companhia pensamos, mas quando temos um filho ou uma filha, neste caso pensamos de uma outra forma. E eu também, quando estava na consultoria, também fazia Portugal e Espanha, etc, e andava para cá e para lá e não tinha problemas de horários, disto e daquilo, mas quando temos uma responsabilidade de uma filha já é um bocadinho diferente, e foi um bocadinho que eu parei. Foi isso que te fez colocar a vida em perspectiva, no fundo. Foi que parei e que pensei, bem, o que é que queremos agora, não é? E para alcançar tudo e para conseguir abraçar tudo da forma como eu queria abraçar e de acompanhar, foi aí que eu parei e que tive que pensar. Tu nessa altura, quando decides vender a tua empresa e quando decides, no fundo, a tua parte da empresa, enfrentas provavelmente o momento de maior transformação da tua carreira, à par da tua vida pessoal, porque a Kika também tinha nascido pouco tempo antes, para uma mudança completamente improvável. Portanto, sais do setor da consultoria e vais para o setor da construção, trabalhar nas empresas da família do Nuno, teu atual marido. Como é que surge essa decisão na altura? Essa decisão surge em família, não é? Surge em família e o meu sogro já há algum tempo
se calhar 2 anos, ele andava a falar muito comigo, falávamos muito, ou seja, eu tinha um relacionamento com o meu pai, que faleceu quando eu acabei a licenciatura, infelizmente, e eu tinha um relacionamento com os meus pais e continuo a ter com a minha mãe. Nós em família, tenho mais uma irmã, com quem nós falamos muito e temos um relacionamento muito bom. E com o meu pai também tinha. E todos os dias eu falava com o meu pai, mesmo estando em Lisboa, todos os dias nós falávamos, às vezes até mais do que uma vez, e falávamos muito e de tudo, e acho que vejo um bocadinho isso no meu sogro, pronto. Que falamos muito abertamente, e acho que o meu sogro tem uma inteligência emocional acima da média. A forma como encara a vida, como encara certos e determinados problemas. O teu sogro que fundou um grupo, que é o Grupo Prego, que quem fundou foi o avô, o pai. E que ele depois pegou, não é? Para gerir. Sim. Daí vem o Francisco Duarte Prego e filhos, e agora vem os netos. Os netos. Pronto, e o meu sogro pegou no trabalho feito pelo pai, não é? E duplicou, triplicou, sei lá o que é que ele já fez. E agora vem os filhos, não é? O Nuno e a Sofia, para continuar, e venho eu e o Manel, o meu cunhado, para continuar e ajudar o Nuno e a Sofia. E então ele falava comigo sobre tudo o que se passava nas empresas, e o que fazíamos ou não fazíamos, até eu partilhava coisas da minha empresa, e ele dizia muitas vezes: Margarida, tens que vir também ajudar, porque as empresas estão a crescer, precisamos de alguém para ajudar, um bocadinho mais na parte da gestão e etc. Por toda a parte técnica estava assegurada, não é? Mas era um bocadinho também para ajudar mais na gestão e etc. E eu deixava, porque empresa de família, também estarmos todos concentrados no mesmo ramo, não é? Se vem outra crise da construção e etc, também é complicado. E eu deixei andar, mas falávamos muito. Pronto, o tempo foi passando, mas depois chegou uma altura em que realmente as conversas começaram a ficar um bocadinho mais profundas. E então também se dá numa altura em que também adoece uma pessoa na empresa. E que eu conseguia fazer um trabalho que ela também fazia e eles não tinham, que era concursos públicos. E ninguém conseguia lançar concursos públicos e fazer toda a documentação e etc. E pediram-me alguma ajuda e eu disse: posso ajudar, mas tipo, eu não vou fazer isto porque era uma coisa que eu... mas eu posso ajudar, mas ia ajudar, não é? Eu ia só ajudar. E acabaste verificando. Ir ficando, e depois acabei por começar Falaste aí num tema que de algum modo te assustava, entre aspas, não era propriamente assustar, mas que te fazia pensar, digamos assim, o facto de ser a família toda a trabalhar no mesmo ramo, e se de repente se desse uma crise. Isso pesou de facto no teu adiar da decisão e depois na decisão que tomaste de entrar? Tiveste medo de misturar a família e o trabalho? No fundo, o que é mais difícil quando se gera uma empresa familiar? É gerir o negócio propriamente ou é gerir as relações entre família? Eu acho que é tudo, não é? Eu acho que nós também estamos, ou seja, também conseguimos separar bem as águas, não é? Às vezes, todos nós, porque depois várias cabeças pensam melhor que uma, não é? E cada um de nós tem a sua forma de pensar. E por isso depois juntamos-nos e chegamos a uma conclusão. Mas acho que é bom, não é? Cada um pensar a sua maneira, porque às vezes eu penso de uma forma, mas eu não pensei da forma que os outros pensaram. Mas é bom termos diferentes visões, diferentes formas de estar, e cada um tem um skill diferente que consegue depois levar a bom porto, não é? Eu sou forte numa coisa, outros são fortes noutra, e depois acabamos por juntar tudo e se calhar daí então o avançar das empresas. Pronto, e eu acho que o que levou foi realmente eu pensar que eu posso ajudar nesta parte, seja que era a parte de gestão, a parte de transformação digital, etc, implementação de incorporação de novos sistemas, integração de sistemas, deixar um bocadinho a parte tão manual para transformar tudo, porque eu sou um bocadinho se puder ter um relatório e não ter papéis, para mim, acho que nós temos que olhar para o que é que os números, analisar os números e não estar a produzir números, não é? E é um bocadinho isso que o meu objetivo foi muito esse, é produzir, analisarmos os números e não estar a produzir números, porque pronto, é um bocadinho por aí. E eu entrei numa fase de fazer transformação digital das empresas e depois acabei por entrar para a Francisco Duarte Prego, mas acabei por ir para a Simpaur. Era isso que te ia perguntar. Lideras hoje a Simpaur, porque é uma empresa de botão pronto. É um universo predominantemente masculino. És diretora executiva desta empresa. Sim. Alguma vez sentiste que tinhas de provar mais por seres mulher neste cargo? Talvez sim. Uma vez, talvez com um responsável de central,
que eles todos me viram que realmente o facto de haver uma mulher acabava por pôr as coisas um bocadinho mais em ordem, mas se calhar Mas o início se calhar não foi fácil. Não, o início até foi fácil porque integrei e consegui arrumar ali um bocadinho a casa. Depois a nível de nós temos certificações, auditorias e etc, que as coisas têm que estar todas em ordem, e os dossiês e as coisas todas baralhadas, tínhamos que andar à procura das folhas, deixaram de existir, porque eu, quando via dossiês em cima da mesa, ficava doente. Tipo, olhava para aquilo e dizia, pá, mas o que é isto? A auditora a perguntar por aquilo e andavam a correr dossiê. Espera, eu vou à central buscar. Espera, eu vou ali ao outro dossiê buscar. Espera. Não, isto não pode existir. Tipo, qual é o índice, qual é o âmbito, qual é o da auditoria? Na próxima auditoria tem um dossiê. Claro. Com tudo, os documentos que são, com tudo na rede, o que for preciso a gente imprime na hora, tal dossiê. A partir daí passei a ter um dossiêzinho com tudo lá dentro. A auditora chega ao meio da manhã, já diz onde é que vamos almoçar, né? Do género. Está tudo ali direitinho. Aquela história, tudo é pó por todo o lado, né? Numa central, né? Tens as janelas tudo e as portas fechadas, então é pó por todo o lado. E eu disse, isto é impossível. A primeira vez que eu fui assistir uma auditoria, tipo, isto não existe. Pensei, até fico envergonhado, tipo, se houvesse aqui um buraco eu metia-me lá dentro. Mas disse assim, bem, mas pronto, isto está de mudar, não é? Mas está tudo bem, mas para eles estava tudo bem. Sim, estava funcionava tudo ótimo, assim. funcionava. E eu, caladinha, ok, tudo bem. Fui vendo. Foste mudando subtilmente. Temos consultores externos. É engraçado que depois eu conhecia aquela cara de algum lado do auditor externo com quem estávamos a fazer a auditoria externa também, mas o auditor interno, quero eu dizer, que nos acompanhava. E depois, porque eu na faculdade sou conhecida e na consultoria por Ana Paiva. Sim. Só depois é que sou conhecida por Margarida Paiva. E então, de repente, ele diz-me: Margarida Paiva, Ana Paiva, mas tu não estudaste? Então, mas eu também. Eu era um ano à frente, eu estava com... pois é, o Pedro, és tu. Pronto, anos mais velhos, a gente não sei... Ele conhecia, mas eu não estava a ver quem era. Eu, Pedro, que giro e não sei o que mais. Pronto, e então era um colega de faculdade que nos fazia auditoria interna e que trabalha connosco até hoje. E então foi engraçado. E então, a partir daí, tem estado a colaborar connosco e temos sempre um auditor externo ou um consultor externo que trabalha connosco, até para também vermos as evoluções todas que estão cá fora e etc. E então temos estado a trabalhar sempre nisto. Mas é mais desafiante para ti liderar neste setor? Mudaste a tua forma de liderar entre aquilo que trazias da Ana Paiva ou da Margarida Paiva dos tempos da consultoria quando entraste para a Simpaús? Sim, tive que mudar um bocadinho, não é? Porque quem estava habituado a trabalhar com direções executivas, com administrações de empresas e direções, agora é diferente, não é? Apesar de também lidero com os diretores de obra, os gestores de obra, os engenheiros civis, etc. E aqui tudo com auditorias, depois também lidero com os nossos motoristas e com os nossos responsáveis, que não lhes desconsidero o mérito que têm, não é? Porque sem eles também não produzíamos e não fazíamos e não chegávamos ao final do mês com o que temos, não é? Todos têm o seu mérito de trabalho, mas são outras formas de liderar, são outras formas de fazer. E temos que fazer acontecer, não é? Implementámos muitas formas de remuneração, muitas formas de prémios e etc, porque senão as coisas não acontecem, não é? Foi engraçado. Como é que se motiva numa gestão diária de uma empresa como aquela que geres, com diferentes perfis, como falavas, com diretores de obra, mas com profissionais mais operacionais, com motoristas, com tudo isso, como é que se motiva diferentes perfis de trabalhador? Olha, nós aqui temos muitas coisas que é, por exemplo, as assiduidades, as produtividades, quem mais produz, quem mais produtividade tem no final do dia, do mês, tem um prémio correspondente. Quem tem o seu carro, a sua betoneira mais bem tratada, mais bem lavada, mais tudo. Eu costumo lhes dizer, eu se calhar tenho um portátil de 1.500 euros na secretária, ou se calhar nem isso, não é? Vocês têm uma betoneira para 150 mil euros ou mais. Não é? Por isso vejam só a diferença. E eu dou-vos uma chave de uma Mercedes 0 km, entre aspas, para a mão. Agora vejam a diferença que vocês têm para a que eu tenho. Quando vocês têm um acidente, quando vocês tratam mal um carro, vejam o impacto. Portanto, esse cuidado tem de existir, não é? Tem que existir, porque é o que eu lhes digo, vocês ao vosso carro particular fazem isto? Anda-se lá dentro, tratam mal, não veem se é preciso revisão, não veem se tem seguro, não veem se é preciso água, a chia por todo o lado ou faz um barulho e vocês deixam andar. E eles ficam a olhar para mim. Eu às vezes tenho que descer, não é? Cá abaixo, ir lá ao carro e dizer o que é isto. E tenho que pegar no carro. Sempre de saltos. Sim, geralmente sim.
Geralmente sim, muitas vezes já fui à administradora de vestido e evento e lá vou eu, daquele dia não sabia, né? Há dias em que não, há dias em que se é para isso, vou de calça galocha ou qualquer coisa. Fiz e a biqueira de aço e o capacete e não sei. Também tenho, mas eu também me esqueço. Está lá, ao lado da Margarida, deixa-me ir à Ruth, que tem uma história similar à tua. A Ruth Ferreira Alves é licenciada em Relações Públicas e Publicidade, mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, com uma pós-graduação executiva em Gestão de Marcas de Luxo. Depois de uma carreira de quase 20 anos na banca, a liderar equipas nas áreas da comunicação, do marketing, quis mudar de rumo. Seguiu rumo ao incerto, sem emprego garantido na altura, pronta, como é característica sua, para agarrar o que de mais bonito a vida tivesse para lhe dar, e descobriu uma nova área, o setor da iluminação, onde tem liderado equipas de vendas, já o fez à escala ibérica, mas também áreas de inovação, desenvolvimento de negócio, e lidera atualmente a unidade de negócio de iluminação do Grupo SIM. É o coração a bater fora do peito em permanência, não é, Ruth? Amiga do seu amigo, dona de um sentido de humor muito acutilante e que tem um lema de vida mais delicioso que conheço e que promete um dia tatuar algures, não interessa bem onde. Esta já ninguém me tira. O único defeito que lhe encontro é mesmo ser do Porto. Do Porto Clube, atenção. Ruth, vamos precisamente até ao norte. Onde estão as tuas raízes? As raízes da tua família? És orgulhosamente nortenha, não é? Dá-me o coração. Nortenha. O que é que o norte te deu que continua profundamente vincado e presente na pessoa que és hoje? Antes de mais, queria-te agradecer por fazer parte deste leque de mulheres extraordinárias. Fiquei muito surpreendida com o teu convite, confesso. Cheia de medo. Porque sigo este podcast há muito tempo. Não por seres tu a fazê-lo, mas porque é realmente algo que traz ao mundo e traz à luz convidados muito interessantes e áreas muito interessantes. E, portanto, sinto-me bastante lisonjeada de estar aqui sentada. Relativamente, não sei bem a fazer o quê, mas... Bom, antes de mais, o norte. Realmente eu saí do norte, mas o norte não saiu dentro de mim. E, portanto, vim para Lisboa... A manter essa presença muito firme. Sim. A minha família é toda da Póvoa de Varzim. Eu nasci na Póvoa de Varzim. É toda a Póvoa de Varzim e Vila do Conde, e efetivamente eu nasci, só vivi lá uns meses e vim para Lisboa porque o meu pai era administrador da Casa da Sorte e portanto ele trabalhava em Lisboa. E portanto nós sempre vivemos em Lisboa, eu sempre vivi em Lisboa. E portanto, mas o norte nunca saiu de dentro de mim. Eu acho que as pessoas do norte são desprestígio para quem é de Lisboa. Não é só de Lisboa, de outras regiões. Eu tenho casa no Alentejo, como sabes, mas eu acho que as pessoas do norte são pessoas muito puras ainda, são pessoas muito extrovertidas, são pessoas muito com raça. Com sangue na guerra, isso são tudo atributos que... Onde te revês? Onde me revejo. Olha, quem é Ruth na sua essência, antes da carreira na banca, antes destas funções que foste depois disso também exercendo? Quem é a Ruth? A Ruth é muito amiga do seu amigo. É verdade. E a Ruth é uma pessoa de pessoas. Sim. E portanto eu sou um bocadinho um aglomerador entre todos os meus amigos. Eu tenho algumas alcunhas, digamos assim, nesse sentido, de efetivamente ser a CEO da gangue do desassossego. E portanto, efetivamente, eu acho que sou essa pessoa. Sou uma pessoa de pessoas. És mãe de duas? Sou mãe de duas pessoinhas lindas. Duas pessoinhas lindas. Que são o meu orgulho e que são, no fim de tudo, é o que importa, não é? É nós chegarmos eu este ano fiz 50 anos e portanto encarei um bocadinho este podcast como um balanço, porque eu acho que é inevitável aos 50 anos nós fazermos esse balanço. E efetivamente tenho um casamento muito feliz há 20 e tal anos, tenho uma relação de 30 e tal anos com o meu marido, tenho uma filha de 17 anos praticamente que vai fazer agora e tenho uma filha de 14 e a vida corre-nos bem, felizmente, a nível pessoal, que eu acho que é o que importa, a nível de saúde, que importa ainda mais.
E a nível profissional também, portanto sinto-me do alto dos meus 50 anos, sinto-me realizada. Olha, passaste quase 20 anos no BPI, na banca, numa carreira na banca. Cresceste dentro da organização, foste assumindo múltiplos desafios. Decides sair na altura sem ter um futuro garantido. Portanto, foi uma decisão tua, um salto de fé que tiveste nesse momento. O que é que leva uma profissional com uma boa posição, que a tinhas nesse momento, a tomar uma decisão destas sem ter um plano B? Eu sou muito intuitiva e muito impulsiva, e isso tem o bom e o mau. E eu não lhe chamo propriamente um salto de fé, eu chamo-lhe um salto para o abismo, porque eu efetivamente não fazia ideia no que é que me ia meter. O que é que ia acontecer? Mas senti que era aquela altura, ou era ali ou não era? Aquele ciclo tinha que ser fechado. Okay. Eu, como disseste bem, cresci no BPI, eu acabei a minha licenciatura em Relações Públicas e Publicidade, depois fiz uma pós-graduação em Comunicação, depois comecei a fazer um mestrado, já estava no BPI, em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação no SCTE. Nunca cheguei a entregar a tese, só fiz o ano curricular, é uma coisa que me arrependo, porque eu não tinha tempo. Sim. E lá está, eu acho que a minha saída do BPI, onde eu fui, e atenção, mesmo muito feliz, e tive oportunidades que eu acho que poucas pessoas da minha turma, e tu sabes bem que as conheces porque o teu marido foi meu colega de curso, e portanto eu acho que dentro daquele leque de pessoas da nossa faculdade, eu penso que fui muito bem sucedida. Sim. E tive a oportunidade de fazer tudo aquilo que o nosso curso nos ensinou. E portanto eu cresci efetivamente no BPI, passei por múltiplas funções, por múltiplas áreas, e isso fez de mim uma profissional muito completa, não estou a dizer melhor ou pior, mas muito completa, porque eu trabalhei em áreas muito distintas. Eu entrei para o BPI na área de merchandising, quando foi a fusão entre o Fonsecas e Borné, o Borges Irmão e o Fomento Exterior, onde toda a identidade corporativa do BPI estava a ser mudada, e portanto foi uma altura muito interessante para ter entrado, porque eu corri o país todo, acabada de tirar a carta, a mudar a imagem das sucursais do BPI, exatamente. E depois tive a felicidade de passar do marketing para a comunicação, e na comunicação e gestão da marca acabei por fazer de tudo um pouco. Portanto, eu fiz campanhas publicitárias, eu fiz eventos de grande escala, eu fiz eventos de pequena escala, eu fiz tudo aquilo que existia para fazer dentro desta área da comunicação. E, portanto, eu hoje em dia sei como se trata de uma campanha da A a Z, sei tratar de um patrocínio da A a Z, sei fazer uma série... Foi uma escola super completa. Uma escola mesmo muito completa, e há muitos... eu olho para alguns marcos dentro daquilo que fiz que bolas, eu olho para trás e penso, bem, fui mesmo uma privilegiada. O BPI era um dos maiores players de investimento em comunicação, e continua a ser, e portanto era tudo em bom, ou seja, era sempre patrocínios em bom, eram campanhas em bom, era tudo em bom, e acabou por me dar essa escola que foi super interessante e para o meu percurso. Como é que se trabalha emocionalmente e até estrategicamente esta decisão de mudar de carreira? No fundo, como é que tu preparaste isto? Tu chegaste a essa altura em que percebeste que o teu ciclo ali se tinha fechado, não sabias muito bem qual era o ciclo seguinte, quando saíste, mas preparaste emocionalmente para esse último dia, não é? Exato. Para essa saída. Eu estava muito confortável com a minha decisão. Atenção, eu saí exatamente na altura em que o BPI foi comprado pelo La Caixa, pelo CaixaBank. E portanto, falou-se na possibilidade interna de alguns funcionários poderem continuar ou poderem sair, e portanto e de uma forma voluntária, aquilo foi tudo de uma forma voluntária. Eu saí, a minha diretora na altura saiu, o meu melhor amigo
o marido do trabalho, não é? Como se chama, saiu, ou seja, mas continuaram outras pessoas que hoje em dia ainda são grandes amigas e que continuam lá. Fizeram esse caminho. E eu olho para a vida delas, Kátia, e é interessante porque continuam a fazer coisas extraordinárias, mas continuam a queixar-se do mesmo que eu me queixava na altura, é não terem tempo. Sim. E efetivamente eu não tive tempo de terminar o meu mestrado, eu não tive tempo de ver as minhas filhas crescer, eu não tive tempo para uma série de coisas, não tive tempo para mim e, portanto, sinceramente senti mesmo que já tinha aprendido tudo o que havia para aprender e que o meu ciclo tinha-se fechado. Eu fiz coisas extraordinárias do BPI, eu fiz o Euro 2004, o patrocínio todo, visitei os estádios todos em construção. Que é uma coisa que tu adoras, porque és mega fanática de tudo o que é futebol. Assinalo este em especial porque efetivamente foi uma coisa que a nível pessoal me dizia muito e depois a nível profissional deu-me uma bagagem tremenda porque fizemos tudo com o UEFA, não é? Tudo o que eram as presenças de marca em estádios, em tudo, em Conmato, em publicidade, o que for. E portanto acabou por ser fiz outras coisas giríssimas, como sabes também, patrocinámos o Tony Carreira. Sim. Aliás, BPI foi a primeira marca a apostar no Tony Carreira em Portugal quando toda a gente nos chamou assim um bocadinho de loucos e não percebiam o porquê, mas efetivamente o BPI tinha uma comunidade imigrante muito forte. E portanto em Paris, no Luxemburgo, em África do Sul, em Estados Unidos, Canadá, o que for, e portanto acabei por viajar por esses países todos com ele e foi muito interessante porque eu estava a gestão do patrocínio era uma coisa complexa porque nós estávamos desde do passa-cabos de pessoa que passava o cabos e se calhar à noite íamos jantar com o embaixador no país X e portanto aquilo era muito polivalente e sentia-me sempre com as bolas no ar a tentar não deixar cair nada e portanto foram 2 marcos, tive outros tantos como a Casa da Música, a Gulbenkian, enfim, tudo o que havia para patrocinar em Portugal, nós recebíamos um pedido de patrocínio e portanto obviamente que não íamos a todas, não é? Íamos àquelas que faziam sentido estrategicamente para o banco. E foi muito interessante. Tu, depois dessa saída, tens um tempo que fazes uma pausa na tua carreira, assumidamente por 6 vontade. meses. Sim, não foi muito longo. Não. e depois acabas por regressar ao mercado de trabalho e retomar a atividade num setor completamente diferente. O setor da iluminação. O que é que foi mais difícil nesta adaptação, Ruth? Como é que no fundo se lidera equipas e nesta altura tu vais ter uma função que também era ibérica, não era só de âmbito nacional, mas como é que se lidera quando de repente deixamos de ser aquela pessoa que conhece profundamente o setor e passamos a ser a pessoa que tem muito para aprender sobre o setor? Certo. É assim, não foi, eu disse infelizmente tive 6 meses, mas ponho as mãozinhas ao alto porque há tanta gente sem emprego e sou muito grata. E eu tinha acabado de fazer 40 anos e pensei, bolas, eu tenho que agarrar esta oportunidade porque se calhar não vão aparecer outras. Porque há aquele marco, não é, dos 40 que se torna muito mais difícil depois conseguir regressar ao mercado de trabalho. Tu és mulher, tens 40 anos, acaba por não ser uma... E pensei, não, Ruth, isto não é de longe o que tu imaginaste que ias fazer. Eu fiz um investimento muito grande numa casa no Alentejo, onde tenho tudo preparado para ser um hostel, digamos assim. E pensei, olha, vou-me dedicar àquilo a 100%, vou começar a gerir a vila do Pessegueiro, vou começar a se calhar passar mais tempo lá. Quando saí do BPI a minha ideia era essa. Pronto. Mas depois pensei, bolas, tu só tens 40 anos, se calhar ainda trabalhavas mais um bocadinho na parte corporativa. E foi efetivamente o que aconteceu. Passado 6 meses estava a entrar noutra empresa, uma multinacional austríaca, e portanto houve muitos desafios. Primeiro, não conhecia nada do setor, zero. Conhecia, essa empresa, ela fazia grandes eventos de iluminação e decoração festivas. Sim, tipo imagina, Natal, a empresa a nível
mundial, sei lá, faz o Natal do Rockefeller Center, enfim, uma série de eventos em grande. Mas era uma área que, desse ponto de vista de evento, eu conhecia bem, só mudava entre aspas o produto. E eu passei de cliente para fornecedor. Portanto, inverti aqui aquilo que, numa relação que eu tinha de 20 anos com N parceiros, que fui criando ao longo eu passei para o outro lado. Sim. E portanto isso foi realmente uma adaptação. E eu por acaso sou amiga de muitas pessoas que foram meus fornecedores do tempo em que eu tive no banco, muitas mesmo. E eu sei que os tratava muito bem, que eu tratei sempre os meus fornecedores como parceiros, estávamos ali os dois para o mesmo, e portanto eu tive sempre muito respeito para quem estava do lado de lá. E efetivamente, nesta mudança, houve algumas coisas que estranhei. Primeiro percebi que nem toda a gente era como eu, e portanto havia pessoas que tratavam muito mal os fornecedores. Depois tive outro grande desafio porque falava 3 línguas, ou seja, falava espanhol porque eu tinha o mercado ibérico, falava português porque tinha o mercado português, e falava inglês porque a empresa era austríaca e portanto dentro da empresa era a língua multinacional portanto mudar esse chip foi diferente. Depois também tive uma grande mudança, que foi, eu trabalhava num espaço com 20 pessoas dentro da direção de comunicação do BPI, e passei a trabalhar em casa em home office antes do Covid. Portanto eu fui uma pioneira do home office, do teletrabalho, e do teletrabalho. E portanto isso mexeu imenso comigo, porque eu estava habituada a pessoas, ao movimento, uma amiga na altura tinha uma empresa nas Torres do Amoreiras, e eu disse, por favor, deixa-me ir trabalhar para o teu escritório, porque eu tinha que ter pessoas à volta, tinha que ter barulho, eu tinha que ter movida, aquilo tudo. E ela deixou-me. Eu durante uns tempos estive lá a trabalhar na empresa dela. Mas fazia falta esse ambiente de escritório. Porque estava muito habituada a isso. E portanto o teu conceito de trabalho era esse. O meu conceito de trabalho era esse. Hoje em dia, se me põe numa sala com 3 pessoas, eu já começo. Estou muito habituada a estar em casa já com os meus fonezinhos, no meu ritmo, e portanto continuo a ver muitas pessoas porque requer muitas visitas técnicas, requer muita gestão de equipas, muito acompanhar montagens, acompanhar desmontagens, e portanto eu já volto a ti para te colocar depois mais uma questão que é uma curiosidade pessoal. Catarina Ruas. A Catarina tem um percurso completamente diferente da Margarida e da Ruth, e tomou também uma opção profissional, mas uma opção diferente, que foi a opção de abdicar da carreira que tinha para se dedicar à família. A Catarina é CEO do nosso grupo de amigos, como nós costumamos dizer, um exemplo de organização e eficiência, alguém que tem sempre à mão a solução para o problema, por mais bicudo que possa parecer. É uma cuidadora nata, muito protetora dos seus, gentil, humana, empática. Há 11 anos tomou a decisão de trocar uma carreira no setor da cultura, na Gulbenkian, também no teatro com o Filipe Laféria, e também com uma passagem por uma empresa da família, para se tornar CEO da sua própria família. Uma decisão em contraciclo com aquilo que é habitual na nossa geração de mulheres, e que não veio sem uma mudança profunda nas tuas rotinas. Catarina, como é que se toma uma decisão destas? Foi uma decisão racional, emocional, ou uma combinação das duas? Olha, antes de mais, obrigada por este convite. E pelo stress que te causei nos dias anteriores. Que eu nunca cheguei a responder que vinha. É verdade, ela nunca disse que vinha, mas está cá. Olha, sabes que isto é uma decisão que não é fácil por vários motivos. Primeiro, tens uma sociedade em que é raro uma mulher estar em casa a cuidar dos filhos, e que exige, ou que cria um bocadinho também um estigma, não é? Estigma de mas o que é que tu fazes? O que é que tu fazes? Como é que tu ocupas o teu tempo? E eu acho que as pessoas também não têm essa noção do trabalho que há em casa, porque o trabalho que há em casa nunca acaba. E é um trabalho que muitas vezes é invisível, mas que é extremamente essencial para que tudo funcione bem. Ou seja, quando nós temos uma empresa, não é? Temos sempre aquelas pessoas por trás que vão orientando as coisas e as pessoas. E eu faço esse trabalho na minha casa.
Não tens ninguém que esteja a gerir o resto. Exato, é assim, também não tenho aquela pressão de ter que cumprir com coisas, não é? Ou seja, no sentido de se falhar alguma coisa, não tem ninguém atrás de mim a dizer porque é que não o fizeste. Exato. No entanto, eu também sou muito exigente comigo própria e sei que se alguma coisa falhar, depois também vão falhar o resto das coisas e as coisas têm que estar de alguma forma organizadas. O que é que foi mais difícil para ti nos primeiros tempos nessa mudança, em deixar de ter aquilo que era a tua atividade profissional? Tu deixaste de ter, portanto, decidiste ficar em casa depois da Sofia nascer. A Sofia é a tua primeira filha. Tu tomaste essa decisão depois do nascimento da Sofia. Aquilo que nós pensámos foi, bem, se eu começar a trabalhar ao fim de 5 meses vou ter que estar a trabalhar e onde é que eu vou deixar? Vou deixá-la numa creche, é tão pequenina, se calhar fica comigo em casa. Porque também, quer dizer, nós tomamos esta decisão porque o Fábio permitia isso, não é? Porque também é importante... Ou seja, não é uma decisão que se possa tomar ou que a generalidade das famílias possam tomar sem uma estrutura financeira por trás. E o Fábio, teu marido, tinha essa estrutura financeira e propôs isso. Ou seja, eu acredito que várias mulheres até gostariam de fazer o mesmo, mas infelizmente em Portugal, com os ordenados que nós ganhamos, é extremamente difícil estarmos a aguentar só com um ordenado. E havendo essa possibilidade, pensámos nisso e portanto os miúdos ficaram comigo até aos 2 anos de idade antes de irem para a escola. E vou dizer que foi extremamente difícil, não é fácil, não é? Sentiste falta daquilo que era a tua rotina profissional, as tuas práticas? Ao início sim, ao início senti, porque eu sentia que trabalhava mais em casa do que na rua. Porque às tantas estamos ali 24 sobre 24 horas, sábado e domingo, é feriados e estamos sempre ali. Perdes noção do tempo. Perdes um bocadinho. Eu acho que começou a aliviar a partir do momento em que eles foram para a escola. E eu aí comecei a pensar em mim e até definir prioridades ao longo da semana. Ok, eu à segunda-feira tenho isto para fazer, à terça tenho aquilo para fazer, à quarta tenho não sei o quê. E ia planeando os dias. E isso ajudou-me até a ter um propósito. Porque ao início era, isto é muito giro, vou ficar em casa, mas depois... E agora não. Estou em casa. Agora eu estou em casa, mas é completamente diferente. Sim. Para já sinto que consigo dar muito mais do que aquilo que eu estava a dar no início, não é? Tu também estás mais cansada. E estás numa fase de adaptação e os miúdos eram muito e os miúdos exigem imenso. Hoje em dia já não é? Hoje em dia eu consigo dedicar-me à casa, dedicar-me à minha família e que não lhes falte nada e ao mesmo tempo também ter algum tempo para mim, não é? Sim. O que é que se ganha e o que é que se perde quando se é CEO da sua própria família? Eu vinha a pensar nisso, tu ganhas imenso, há coisas que não têm preço. E eu vinha-me a lembrar, no Colégio dos Miúdos, como tu sabes, há imensas atividades em que propõem os pais irem, não é? Sim, e participarem. E participarem. E um deles é o corta-mate. Que a minha filha adora. E houve um ano, quando o Francisco tinha 5 anos, que ele cortou a meta do corta-mate. Foi. E portanto, ele ficar em primeiro lugar e eu estar lá. Porque a maior parte dos pais não consegue estar porque são às 10 da manhã ou às 11 da manhã e é difícil, ou metes o dia ou amanhã, é difícil. E eu estar lá e estar naquele momento que para ele foi importante, não tem preço, isso não tem preço. Como há imensas atividades. Agora podes dizer assim, mas ele só tinha 5 anos, ele não se vai lembrar. Ele pode não se lembrar daquele momento, mas ele sabe que a mãe está em todos os momentos da vida dele. E eu acho que isso não tem preço. E o facto de eu conseguir fazer isso, ou conseguir, imagina a festa de Natal, eles pedem aquela t-shirt amarela fluorescente. E a Catarina vai comprar a t-shirt amarela fluorescente para todos os miúdos da sala. Exato. Não, eu vou a não sei quantas lojas, porque consigo ir a não sei quantas lojas. Olha, aqui não há, ali não há, mas olha, eu encontrei, mando para os grupos a dizer, eu encontrei, alguém quer, e trago as t-shirts. São coisas que se calhar se eu tivesse a trabalhar naturalmente também eu faria, mas ia estar muito mais ia estar muito mais estressada e pronto. Alguma vez te arrependeste desta decisão? Ou pensaste agora, por exemplo, que eles estão mais crescidos e que têm mais autonomia, quer um quer outro, se não terias abdicado também de ti? Não, olha, isso é uma pergunta que eu faço muitas vezes, mas há uma coisa, eu não tenho medo de trabalhar. Portanto, se eu por qualquer motivo sentir que me faz sentido voltar a ingressar no mercado de trabalho, eu volto e faço o que for preciso. Naturalmente, se calhar não vou construir uma carreira como se tivesse desde muito nova a seguir, mas trabalha-se e faz-se. Portanto, neste momento acho que a prioridade é a minha família. Se amanhã for outra coisa, faz-se na mesma e está tudo certo. Eu acho que aqui o importante é nós, quando tomamos as decisões, que às vezes são decisões difíceis de tomar porque implica várias coisas,
nós termos esta consciência de ok, queres ir por aqui? Então vamos embora, vamos em frente. O que é que aprendeste com a Sofia e com o Kiko sobre a capacidade de negociação? Ai, tanta coisa. Tanta coisa, mas sabes que eu às vezes não dou muita abertura à negociação. É assim, acabou. És assim o mais tirano. Eu sou um bocadinho assertiva. Não, eu imponho muitas regras, pronto, e para a coisa funcionar. E para a coisa funcionar, até porque naturalmente se só vivemos de um ordenado, o meu marido acaba por trabalhar muito mais horas e acaba por estar menos presente em casa, sim, o que é normal, não é? E portanto eu acabo por estar ali um bocadinho sozinha com os miúdos e portanto tem que haver ali bastantes regras e é engraçado que eles depois até gostam e adaptam-se, não é? Portanto, porque eles também precisam disso porque sentem segurança. Sim. E por isso acho que... Deixa-me colocar-te uma outra questão. Vivemos num tempo em que incentivamos justamente as mulheres a ambicionar carreiras, a ambicionar liderança, a ambicionar independência. Será que às vezes corremos o risco de julgar as mulheres que escolhem outro caminho? Sentes que isso pode acontecer contigo? Alguma vez sentiste que te julgavam por teres tomado essa decisão? Olha, socialmente penalizada? Socialmente sentes muito. Tens os dois lados. Tens pessoas que te apoiam imenso e que acham que é maravilhoso tu teres tomado essa decisão, como tens pessoas que dizem, mas como é que ela é capaz de tomar uma decisão destas nos dias de hoje? Eu acho que qualquer decisão que tu tomes é uma decisão tua e do casal. Portanto, tu tens de estar confortável com essa decisão. Se fizer sentido para mim, eu não sinto a pressão de agora vou ter que estar a trabalhar porque sinto esta pressão da sociedade. Não, para mim funciona bem assim. Para a minha família funciona assim. E por que não continuar, não é? É mais por aí. Catarina, vês? Não foi difícil. Deixa-me ir à Ana Valério. A Ana é a nossa mente inquieta, sempre focada no que é possível fazer diferente, mais e melhor, mestra em farmácia, com formação em recursos humanos e gestão e pós-graduada em gestão da informação e business intelligence para o setor da saúde. Soma um percurso longo de carreira como farmacêutica, diretora técnica de farmácias, é atualmente diretora de operações num grupo farmacêutico, gestora focada nas pessoas, no seu bem-estar, tem um forte sentido de comunidade e é para mim um exemplo de resiliência e de ponderação mesmo em contextos desafiantes. Bem-vinda à cadeira do líder. Ana, há valores que recebemos muito cedo em família e que só mais tarde é que percebemos que no fundo moldaram a nossa forma de viver e a nossa forma de trabalhar. Quais foram os teus? O que é que herdastes dos teus pais, do teu pai e da tua mãe, que hoje te define como pessoa e como líder? Kátia, antes de responder à tua pergunta, só dizer-te que muito obrigada pelo convite. É realmente uma sorte que tenho na vida ter-te como amiga e estar aqui sentada no teu projeto que eu tanto admiro e por onde já passaram tantas pessoas com histórias muito inspiradoras. Em primeiro lugar, uma surpresa, mas também um privilégio enorme e muito obrigada. Eu acho que as minhas amigas se põem todas muito abaixo do seu real valor, porque toda a gente está muito surpreendida de aqui estar e eu acho que vocês têm todo o mérito para aqui estar, cada uma de vocês. Obrigada. Respondendo à tua questão, sem dúvida que os valores que eu tenho e que trago da minha família, sobretudo dos meus pais, mas também da família alargada, são fundamentais, são valores de muito rigor, de muita entreajuda, valores muito familiares de pôr a família no centro, e a família ajuda a crescer, a família impulsiona, a família suporta, e portanto foi ao longo do meu percurso fundamental. Eu tive a sorte de ter a minha mãe em casa. A partir dos 6 anos ela também ficou em casa a cuidar de nós, e tive uma mãe muito presente, muito amiga, muito confidente ao longo do meu percurso, e um pai que, embora trabalhasse e trabalhava muito e trabalhou muito para chegar onde chegou, era também ele muito presente e muito preocupado com o nosso dia-a-dia, sempre muito envolvido. E portanto essa vivência e essa dinâmica familiar são um grande pilar da minha vida e que me dá depois muitas ferramentas para seguir o meu percurso. Tu começaste por ser farmacêutica, depois diretora técnica de farmácias. O que é que estes primeiros anos de carreira te ensinaram sobre pessoas? Olha, eu vou para a farmácia querendo fazer farmácia comunitária. Eu sempre quis fazer farmácia comunitária. O curso de farmácia, um mestrado integrado,
prepara-nos muito para saber todos os compostos químicos, a farmacologia toda, tem imensos, não nos prepara assim tanto para lidar com pessoas. Sim. E portanto, e eu sabia que era isso que eu queria, porque eu queria um curso de saúde, porque eu sabia que queria lidar todos os dias com pessoas e queria tornar a vida delas melhor. Era essa a minha ambição. Quando chego ao balcão da farmácia foi muito engraçado, porque eu achei que ia lá no estágio aprender. E na altura a diretora da farmácia recebe-me e diz: pronto, é ali o balcão, podes ir. E eu nem sei mexer no computador. Não sei o programa. E lá fui e confirmou-se a paixão que eu achava que já tinha, confirmou-se logo nos primeiros tempos. E portanto lidar com pessoas todos nós lidamos com pessoas. Lidar com pessoas em contexto de saúde acho que é muito especial. A saúde é o nosso bem maior e, portanto, se a saúde falha, essa é a nossa maior prioridade. E quem está do lado de cá a ver essa prioridade tem que necessariamente se pôr nos pés dos outros. Porque estás a lidar com pessoas, no fundo, num contexto de extrema vulnerabilidade. Muitas Exatamente. Vezes, né? Quem entra numa farmácia entra regra geral à procura de uma solução e com urgência. Exatamente, e portanto tens que aprender a ser muito empática, não é? Colocar-te nos pés dos outros, pensar como eles. E na minha ótica só funciona se genuinamente a tua preocupação foi o bem-estar da pessoa que está à tua frente. E é assim que eu tento... O papel de uma diretora técnica combina isso, naturalmente, mas também combina a função de gerir um negócio, não é? De ter que dar lucro, ter que fazer dinheiro. Exato. Não é? Basicamente, como é que se combina estas duas vertentes? Por exemplo, por um lado, esse contexto de lidar e de gerir equipas, de lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade, os clientes que entram na farmácia, e essa preocupação em ser rentável, em garantir negócio, não é? Acho que não tem grande... Ou seja, não são nada opostos. Okay. São duas áreas que se podem interligar muito, na medida em que se tiveres a pessoa no centro da tua atividade... Tudo o resto funciona. Tudo o resto funciona. Isso. Portanto, na realidade, sim, a farmácia é um setor... Do retalho, privado, não é? Portanto, tem que gerar lucro e tem que pagar as contas a todas as famílias que lá trabalham, não é? Sim. Mesmo como estávamos a dizer há pouco. Mas também tem que encontrar a solução para aquela pessoa que está ali à frente. E muitas vezes a solução passa por conversar com ela. Não passa por dispensar nada. E as farmácias... Sentes isso? Numa farmácia comunitária, de facto, sentes isso? Que muitas vezes o papel do farmacêutico é um papel emocional, um papel quase de psicólogo. Sem dúvida. A pessoa não vai à procura de um medicamento, vai à procura de alguém para conversar. Sem dúvida, sem dúvida. E a farmácia, que é a minha direção técnica e onde eu estou todos os dias, nós temos muitas pessoas que vão cumprimentar. Nós conhecemos pelo nome, conhecemos a família, conhecemos toda a envolvência. E acho que o grande ativo das farmácias é mesmo esta questão, é as pessoas confiarem nos farmacêuticos. E sim, isso acontece diariamente. Ana, há em ti uma coisa que admiro muito, entre outras, mas é uma inquietação permanente, uma vontade de aprender, de perceber o que é que pode ser feito de forma diferente, melhor do que aquilo que já se faz. De onde é que vem isso? É curiosidade, é ambição, é inconformismo, é uma mistura disto tudo, é o quê? Deve ser uma mistura disso tudo. Não te vou negar, sou uma pessoa ambiciosa, portanto eu movo-me por objetivos, seja na minha vida pessoal ou profissional. Portanto eu preciso de ter um objetivo e traçar o caminho até lá chegar é das coisas mais emocionantes que eu gosto de fazer. E transponho isso, é transversal à minha vida profissional e pessoal. Eu sou uma pessoa que gosto muito de analisar tudo ao pormenor. Atiro-me com muita facilidade aos desafios, mas a minha cabeça está a pensar a mil em tudo o que pode acontecer. Mas com medos, tens medos? Se eu tenho medos, não tenho grandes medos. Não tenho grandes medos. Não penso muito nisso. Isso. Não penso muito nisso. Medos que te travem não tens. Vais com medo mesmo. Vou com medo mesmo e vou perceber como é que vou vencer esse medo. E às vezes só percebo quando lá chego. Isso. Só percebo depois de o vencer. E gosto muito desta fase, desta coisa da descoberta, não é?
Ao longo desta carreira que foste fazendo, foste alargando permanentemente horizontes. Portanto, passaste da farmácia à gestão de recursos humanos, da gestão de pessoas às operações, da informação e business intelligence também à transformação tecnológica. Chegaste a fazer um bocadinho disso também. Foi um percurso planeado e tu assumes que tens essa ambição e que tens metas que gostas de te impor, ou foste seguindo aquilo que em cada momento despertava mais a tua curiosidade? Olha, eu fui seguindo aquilo que eu acho que é o modelo de farmácia comunitária em Portugal. Aquilo que eu acho que em Portugal ou onde for, que tem que ser um negócio próximo, que tem que ser um serviço e cada vez mais um local de saúde e não de doença. Okay? No meu entender, as farmácias têm que estar preparadas para apoiar e estão cada vez mais preparadas para apoiar toda a gente em todas as faixas etárias, se elas estiverem doentes ou se elas não quiserem estar doentes, que é aí que vem ainda o maior desafio. E, portanto, todo esse meu percurso se faz com esta bitola ou com este, lá está, com o objetivo ao fundo e, portanto, a tentar construí-lo para lá chegar. Qual foi a tua transição de carreira mais difícil? Nestes vários cargos e funções que foste assumindo, aquela em que te sentiste mais a nadar fora de pé? Com medo, mas a nadar fora de pé. Olha, é quando eu percebo que de dados percebo pouco, porque eu tenho um curso na área da saúde, mas estavas a fazer mas tenho que gerir um negócio, e tenho que perceber, tenho que saber analisar esse negócio e projetar para onde é que vamos. E então ponho-me a fazer uma pós-graduação em Business Intelligence. E aquilo era tudo menos porque eu estava preparada. A Big Data, a programação, não sabia nada daquilo, não é? Mas fui. E programaste e tudo. Já dei ali uns toques, nada de muito especial. Aprendi sobretudo a abrir a minha mente mais científica a uma porta mais analítica, mais de análise de negócio. Tens um foco muito grande nas pessoas e no seu bem-estar, seja aos clientes da farmácia, tens ali como diretora técnica de uma farmácia numa zona onde tem muitas pessoas de idade. Sim. E portanto tens um papel, és muito conhecida entre a comunidade mais idosa do Oeiras, com muito carinho. Felizmente. É possível ser demasiado próxima das pessoas que lideramos? Como é que se traça essa fronteira entre o cuidar e o liderar uma equipa? Olha, eu sou muito próxima de todos os meus colegas. Quando eu inicialmente fui para a farmácia, nós éramos 4, eu e mais 3, e fomos caminhando. Neste momento somos 21. E eu acho que a relação que tenho com eles é uma relação em que eles sabem que aquilo que eu quero é que eles estejam bem. Eu trabalho para eles. Eu trabalho para os meus clientes, mas trabalho sobretudo para os meus colaboradores, para que eles se sintam bem e para que eles possam estar no seu potencial máximo. O meu papel é facilitar a vida deles. Facilitar na medida em que não é facilitar de facilitismos, é facilitar de dar as condições necessárias, as ferramentas necessárias para eles poderem dar a cara pelo projeto que nós temos. E acho que uma coisa que consigo fazer, e pelo menos o feedback que vou recebendo e que eu peço muito que me dê, é exatamente esta questão, porque nós não levamos ninguém a fazer aquilo que não quer. Nós podemos tentar influenciar e apontar o caminho, mas na realidade as pessoas só fazem aquilo com que se sentem confortáveis, e portanto quanto mais confortáveis e mais à vontade as pessoas que trabalham comigo tiverem, tanto melhor, porque vão ser muito melhores. Deixa-me entrar aqui numa dimensão mais pessoal. Tens uma carreira exigente, lideras um grupo alargado de pessoas, tens responsabilidades muito significativas e ao mesmo tempo tens uma família com 2 filhas pequenas e um marido que trabalha fora do país. Sim. Como é que se gera isto tudo? Existe verdadeiramente conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, ou existem escolhas e prioridades que vamos fazendo a cada momento? No fundo, Ana, o que é que tu estás disposta para sacrificar em prol disto e o que é que tu nunca sacrificarias em prol disto? Olha, gere-se com muita eficiência horária. Eu tenho que ser muito eficiente naquilo que faço. Eu tenho aquele tempo para fazer e tenho que o fazer. Gere-se com muita confiança.
e com muito apoio familiar que eu tenho e que é efetivamente uma base fundamental na minha vida, porque falávamos no início que a família faz crescer, e eu tenho, felizmente, à minha volta, sobretudo os meus pais, a minha irmã, mas também a família que ganhei, a minha sogra e a nossa bisa, que nos dão um apoio tremendo, e que funcionamos em comunidade, não é? Portanto, se eu não posso estar, estão os meus pais; se eu não posso estar, está a minha irmã; se eu não posso estar, está a bisa ou está a avó. Portanto, é com esse apoio, é com esse equilíbrio que consigo. Não abro mão de estar presente nos momentos mais fundamentais, ou aqueles que eu considero mais fundamentais. Não consigo, por exemplo, deixar as minhas filhas se elas estiverem doentes. Portanto, não consigo, mas já consegui, porque na altura era o que me fazia sentido, deixar a minha filha quando abre o Covid e a farmácia tem que funcionar e eu não tenho proteção e não posso pegar, não posso contagiar ninguém. Portanto, acho que vamos equilibrando e na altura fazendo aquilo que nos parece mais correto. Estamos quase em tempo de fechar este episódio, com o meu cronómetro já aqui a piscar. Mas antes disso eu queria regressar à Ruth. Medo. Ruth, tu tens um lema de vida que acho absolutamente delicioso e inspirador pelo que encerra. Tu costumas dizer, quando fazes coisas que te dão particular gozo de fazer, esta já ninguém me tira, que eu acho que é uma expressão deliciosa. De onde é que isto vem e o que é que isto significa verdadeiramente? Olha, Cátia, para te ser honesta, eu não tenho bem ideia de quando é que isto começou, mas eu efetivamente digo isto há muitos anos. Porque eu acho que a vida é para ser vivida, a vida é tão bonita, e claro que eu tenho dificuldades, claro que eu tenho problemas, claro que eu tenho essas coisas todas que todas as pessoas têm, e às vezes as pessoas olham para mim, nomeadamente para as minhas redes sociais ou o que for, tu tens uma vida impecável. Vamos lá ver, eu tenho uma vida impecável porque primeiro porque luto para a ter. E depois a sorte dá muito trabalho, como todos sabemos, não é? E eu, é a minha maneira de ser. Eu sou uma pessoa muito positiva no sentido em que tudo bem, acontecem problemas, mas valoriza aquilo que tens, valoriza aquilo que realmente está à tua frente. E portanto, se eu tiver uma grande garrafa de vinho para abrir, porque é que eu hei de abrir amanhã se posso passar numa passadeira e levar com um carro em cima? E porque é que não hei de abrir hoje? E portanto, aquela já ninguém me tira. Portanto, a minha postura de vida sempre foi um bocadinho essa, e efetivamente as coisas más acontecem. Bolas, nos últimos 5 anos morreu a minha ex-cunhada de cancro de mama, morreu uma amiga minha de cancro de mama, a minha mãe teve um cancro no pâncreas. Assim, a vida é difícil, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas vamos ser positivos, estamos cá, estamos com saúde, felizmente, e portanto bora lá viver a vida, que é o mais bonito que temos. Há algum este já ninguém me tira de que te orgulhes particularmente? Eu não me passam, não deixo fugir oportunidades. Não deixo, tenho muitos. Olha, quando ao início do BPI, mesmo ao início eu entrei em 2009, não, em 99, que horror. Entrei em 99 e em 2021 o BPI patrocinava o Benfica Clube. O Benfica, portanto, o ar com que ela diz isto, o Benfica Clube. E portanto eles faziam um estágio pré-época na Suíça, uma comunidade importantíssima para nós. E eu na altura tive o privilégio de acompanhar o estágio na Suíça, e na altura fui ao Festival de Jazz de Montreux, por exemplo, e na altura adorei, amei, achei aquilo assim uma coisa extraordinária, e vim de lá sempre a pensar, um dia tenho que voltar, e acabei de voltar de lá. Tu perguntas-me assim, eu por exemplo, eu viajo imenso.
E tu dizes, eles devem ter imenso dinheiro. Não temos, mas também somos uns inconscientes. Mas uma coisa eu te digo, aquela já ninguém me tira. É um bocadinho por aí. Olha, e há algum, este já ninguém me tira, que ainda queiras muito fazer? Não tenho muitos. Eu acho que valorizo tanto ter ido a Montreux ver a Sienna Sparrow, que adoro, ou ter ido a Amsterdão há uns meses, ter ido ver o Benson Boone, ou ter ido agora há uma semana ver o Bruno Mars a Berlim. Assim, não tenho assim muitas coisas, mas valorizo tanto isso como valorizo abrir uma garrafa de vinho, atenção, portanto, ou dormir uma boa cesta, e aquela cesta já ninguém me tira, percebes? Portanto, eu transporto muito este lema de vida. Para as coisas simples como para as coisas mais elaboradas. Isso. Olhem, a mim já ninguém me tira ter-vos aqui. Falámos aqui de percursos distintos e da forma como cada uma de nós vive e sente a vida e a sua carreira. E a verdade é que há mulheres que nos ajudam a construir a mulher que somos, com resiliência, com a determinação que nos permite conjugar estas diferentes esferas da nossa vida. Quem foram essas mulheres das vossas vidas? A quem é que devem, no fundo, a mulher que são? Margarida? Olha, eu devo muito à minha mãe, à minha irmã. Depois também devo a uma amiga minha, a Carla Rosa, que a conheci no meu primeiro emprego no Deutsche Bank. Eu brinco com ela que a conheci ela debaixo das secretárias. E ela disse, que tu não digas isso a ninguém? Sim, porque ela trabalhava na informática. Toda a gente vai saber. E ela debaixo da secretária, tipo lá com os cabos e com as coisas todas e não sei o quê, e que ficámos com uma grande amizade. À Teresa Noronha, por causa do mestrado e por tudo, porque ainda hoje é uma grande amiga minha e que conversamos, que costumamos dizer que somos aquelas amigas verdadeiras, que dizemos aquelas coisas que às vezes a gente não gosta muito, mas que as temos que dizer porque somos amigas. À minha sogra, porque me acompanha também todos os dias, e eu acho que estas pessoas fazem todas parte do nosso crescimento, cada uma a seu tempo. Mas sem dúvida a minha mãe e a minha irmã têm sido um grande pilar na minha vida. E tu, Ana? Eu devo sobretudo à minha mãe, que acabou também por abdicar um bocadinho da vida dela para tomar conta de nós e para estar ao nosso lado. Devo muito, muito, muito à minha irmã, com quem tenho é uma grande base na minha vida. Tenho uma relação com ela fantástica, não consigo passar um dia sem falar com ela. E devo sobretudo também à minha avó materna. Vivi pouco tempo com ela, mas tudo o que eu me lembro dela me inspira e me traz boas recordações, na medida em que era uma pessoa muito amiga do seu amigo, com uma visão familiar muito grande. O meu avô trabalhava fora e, portanto, ela acabava por levar a família muitos meses seguidos sozinha, numa altura em que não havia comunicação como há hoje. Sim. Estamos todos à distância de um telefone, não é? E ela também me inspira muito na medida em que foi uma força de vida. Ruth? Ora bem, eu tenho tantas, felizmente, sou muito bem rodeada de mulheres extraordinárias à minha volta. A minha grande amiga de sempre, desde a primária, fizemos a primária juntas e inclusivamente o curso, inclusivamente uma pós-graduação, inclusivamente o primeiro estágio na Ogilvy, na agência de publicidade, e portanto é uma pessoa que me acompanha literalmente há 50 anos e eu a ela. E, portanto, sim, é uma pessoa que me inspira e que tem um modo de vida que eu adoro, e nós, a alcunha dela, nós tratámos-la por o abreviando, porque ela é muito despachada e ela, tu estás a ter uma conversa assim com ela e está abreviando e portanto é uma pessoa que me inspira a ser pragmática, que me inspira a não viajar muito na maionese, apesar de eu também o ser. E, portanto, revejo muito o percurso da minha vida nela. Tenho uma irmã com uma deficiência que se chama Síndrome de Marfan e que a incapacitou muito ao longo da vida, a nível de estudos, a nível de uma série de vida normal. Quer dizer, ela já foi operada 7 vezes à coluna, 4 vezes aos olhos, enfim. E foi uma pessoa com uma resiliência que eu trouxe isso para a minha vida.
Tenho amigas extraordinárias. e pronto, é isso. Efetivamente estou muito bem rodeada nesse campo. E tu, Catarina? Olha, das pessoas que mais me inspira, para além da minha mãe, é sobretudo a minha avó. Aliás, eu acho que sou muito parecida com a minha avó materna, mais do que a minha mãe. Somos muito diferentes. E eu acho que aquilo que eu sou hoje também o devo a ela. Portanto, sem dúvida, a minha avó. E claro que também há pessoas que vão passando pela nossa vida que nos vão inspirando, umas de uma maneira, outras de outra. Tu sabes que também és uma inspiração. E grandes amigas minhas que me acompanham há muitos anos que também me inspiram. O que é que vos inspira na vida, Margarida? Eu acho que sou, às vezes costumo dizer que sou uma idiota, todos os dias tenho uma ideia. Acho que gosto sempre de aprender e se já está feito, já consegui, então bora lá, outra coisa diferente. Acho que tenho sempre qualquer coisa mais para fazer, mais para aprender, mais para conhecer, mais... Ou seja, acho que gosto sempre de coisas novas, coisas diferentes, não parar, não estagnar. Acho que o parar e o estagnar a mim me aborrece. Às vezes só até no próprio trânsito, todos os dias o mesmo caminho a mim me aborrece. Então eu por vezes tenho que arranjar outro caminho. Não consigo ir pelo mesmo caminho. Sempre. Eu próprio, por exemplo, ir levar a Francisca à escola e vir, eu não vou pelo mesmo caminho, porque eu canso-me. Eu não consigo escrever, eu não consigo acabar uma caneta. Porque me canso de escrever com a mesma caneta. Não é defeito, é feitio. Eu tenho que ler 2, 3 livros ao mesmo tempo porque fico entediada só com um e portanto está tudo certo, está tudo certo. Cada um com a sua. Ana, e tu, o que é que te inspira? Olha, o que me inspira são sobretudo as pessoas que me rodeiam, quer seja no contexto de trabalho em que tenho tanto líderes e colegas que me inspiram muito, que me fazem querer ser melhor ou pelo menos tentar chegar ao nível a que eles estão. Inspira-me muito a minha família, o percurso que tiveram, sobretudo o meu pai, em termos de rigor profissional e de onde ele vem até onde ele chega. É um percurso que me inspira muito e nos últimos 9 anos inspirou muito as minhas filhas, a Matilde e a Maria, porque me inspiram a querer sempre ser melhor por elas, para elas e para que possam visualizar um exemplo de vida e portanto são sobretudo nos últimos tempos elas que me inspiram. Ruth, o que é que me inspira? Pensava que me ias perguntar o que é que dizem os teus olhos. Não posso, que essa tem marca registrada do Daniel. O que é que me inspira? Inspiram-me as pessoas, as minhas pessoas, e eu tenho pessoas extraordinárias à minha volta. Inspiram-me as minhas filhas, inspira-me a minha sogra, que eu gosto mais dela do que do meu marido. Inspira-me as minhas amigas. Tenho amigas extraordinárias, amigas. Eu sou uma pessoa de relações muito longas, como já perceberam, estou com o Paulo há 30 e tal anos. A minha amiga é uma relação de 50 anos, enfim, sou uma pessoa de relações muito duradouras e compridas. E de facto inspiram-me as pessoas, inspiram-me as minhas filhas, obviamente. Sinto muito orgulho de as ver crescer, a serem pessoas boas, empáticas, com bom coração, que eu sempre pensei que não me calhe um estafermo, por favor. Porque efetivamente os pais do Hitler se calhar achavam que ele ia ser ótimo e afinal não foi, não é? Eu só pensava, por favor, que não me calhe, e as minhas filhas são de facto extraordinárias. Inspiram-me bastante. Catarina, e a ti? Olha, às vezes aquilo que nos inspira não são só aquelas pessoas que estão ou que sempre tiveram na nossa vida. Às vezes aquelas avós que vão buscar os netos à escola e tu vês aquele olhar, aquela paciência, aquela ternura. Sim. Isso também nos inspira. Portanto, às vezes as pessoas que vão cruzando o nosso caminho, mesmo que seja pouquinho, vão nos inspirando e nós levamos sempre alguma coisa com elas. E isso é muito giro de se ver e de se tirar. Meninas, muito obrigada. Foi um gosto ter-vos no Céu é o Limite, ter-vos na cadeira do líder. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita e João Luís Amorim. Este foi um episódio especial em que sentei na cadeira do líder algumas das mulheres que me inspiram. Tivemos connosco Ana Margarida Paiva, diretora executiva da Simpa Urb,
Ruth Ferreira Alves, diretora da Unidade de Negócio de Iluminação do Grupo SIM, Catarina Ruas, que tomou a decisão de abdicar de um percurso de carreira para se tornar CEO da sua própria família, e Ana Valério, diretora de operações de um grupo farmacêutico. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa e que dúvidas tem sobre a liderança e o mundo do trabalho. Se tem histórias para me contar, um líder que marcou o seu percurso ou dúvidas de carreira que o inquietem, envie um e-mail para o ceolimite@expresso.empresa.pt. Quanto a nós, marco o encontro consigo para a semana, num formato habitual, porque uma pessoa só faz anos uma vez por ano e, portanto, não há mais episódios destes, até aos 50. Até lá, fique bem, já sabe, o céu é o limite. Durante muito tempo, muitas decisões foram tomadas sempre pelos mesmos, nas empresas, na liderança, até na forma como se pensou a segurança. Hoje sabemos que quando as decisões incluem mais perspectivas, os resultados são mais completos, mais justos, mais inteligentes, mais eficazes. Na Volvo Cars, pensamos da mesma forma quando falamos de segurança, porque segurança não é uma média, é sobre pessoas diferentes. Foi por isso que criámos a iniciativa EVA, Equal Vehicles for All. Durante décadas, muitos testes de segurança automóvel foram feitos com base em corpos masculinos. Mas essa realidade finalmente mudou. Porque quando quem desenha a tecnologia vê o mundo como ele é, as soluções tornam-se mais seguras. Os automóveis também. Para mais pessoas. Volvo Cars. For Life.